Eclipse batendo na porta, e esse vídeo é para a gente refletir um pouco mais como que esse eclipse lunar em peixes pode refletir não só nas nossas relações, mas na nossa vida, nesse todo, e na relação que a gente tem com nós mesmas. Se tu ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Sou Raquel, astróloga e mentora de relacionamentos, e esse é um canal para a gente falar sobre astrologia, para usar a astrologia em prol de melhores relações, começando de dentro para fora. No vídeo anterior que eu postei aqui, eu trouxe para vocês a importância dos eclipses segundo a astrologia psicológica. Então, como sim, os eclipses são momentos que vão trazer grandes oportunidades da gente conseguir olhar para questões que muitas vezes a gente não estava tão consciente, assim, vem à tona, através desses momentos, questões para a gente poder transformar. E aí, nesses períodos de eclipses, é comum a gente se sentir um pouco mais agitadas, uma certa necessidade de mudança, sem entender muito bem por quê e sem entender muito bem o que fazer. Porque nesses períodos, questões do nosso inconsciente surgem para que a gente possa transformar. Então, se tu estiver sentindo uma certa névoa, uma certa confusão, estamos todos juntos, né? Não é só contigo que isso está acontecendo. Muitas de nós estamos sentindo isso, principalmente pessoas que têm planetas importantes no signo de Peixes ou ascendente, podem estar sentindo ainda mais esse momento que vem nos convidando a romper, a finalizar um ciclo, a romper com um padrão, já que a gente está falando de um eclipse lunar. Eclipses lunares, eles vêm com essa proposta de encerramento, de finalização. E aí, lá em março deste ano, o que estava acontecendo na tua vida? Como que tu estava te sentindo? Como que estava a tua vida naquele momento? Um movimento, alguma decisão, alguma vontade de iniciar que agora se encerra. Ou seja, se encerra um ciclo para que se inicie outro ciclo. Aí assim, a gente vai trabalhando por etapas de aprendizado. Então, como que estava a tua vida em março deste ano? O que estava acontecendo? E aí, ao longo desses 6 meses, esse processo foi se desenvolvendo na tua vida de alguma forma. E aí, tu atendeu ao chamado ou não atendeu? Porque geralmente, quando a gente não atende a esse chamado coletivo e individual, que eu vou explicar um pouco melhor, nesse encerramento as coisas podem ficar mais intensas, mais visíveis e mais afloradas. Porque tem esse convite de encerrar, concluir esse ciclo, concluir esse processo. E aí, quando a gente fala do coletivo, né, de como entender o que se encerra para o coletivo nesse momento, a gente está falando que para poder avançar, para a gente poder avançar como indivíduos e como coletivo, não dá mais para a gente ficar esperando alguém vir nos salvar. Não dá mais para a gente ficar esperando um milagre acontecer na nossa vida e a gente se manter nesse lugar de vitimização. Não funciona, não avançamos, continuamos enfiadas num buraco, criando uma realidade paralela, uma falsa realidade, fugindo de resolver muitas vezes aquilo que a gente precisa resolver e pesando a nossa vida e a vida das outras pessoas. Não dá mais para a gente esperar alguém nos salvar. Não dá mais para a gente, inclusive, querer sair salvando todo mundo sem ter feito o nosso, a base aqui em mim. Como estou eu me salvando? Porque muitas vezes, nesse lugar de salvadora, a gente quer salvar todo mundo que está na nossa volta, mas não é capaz de fazer 10% por nós. Sendo que existe Deus dentro de nós também, assim como existe no outro. Sou capaz de me salvar? Sou capaz de sair desse padrão de vitimização
que em algum nível todas nós temos. Sou capaz de sair desse lugar? Sou capaz de encarar a minha realidade de frente e dizer: até aqui andei errando, andei fugindo, mas agora não dá mais. Agora não dá mais para mim tentar resolver tudo de uma forma racional. Eu preciso sim me conectar com o meu tipo superior de sensibilidade e inspiração, mas não ficar deixando essa sensibilidade me levar. Não dá mais para me deixar levar pelas minhas emoções inferiores, no sentido de que se eu acordei triste, eu me afundo num buraco e dali ninguém me tira, ou eu fico esperando alguém vir me salvar. Não dá mais para a gente seguir sendo vítimas de nós mesmas, vítimas do nosso inconsciente, porque é tudo isso que vai criando uma falsa realidade, onde a gente vai se iludindo, criando uma super ilusão de quem a gente é e das situações da nossa vida. Se eu não consigo me ver com realidade, me olhar com realidade, eu continuo vítima de mim mesma, esperando ser salva, esperando alguém me salvar, esperando um milagre acontecer. E esse milagre não acontece. E aí vem aquele lugar, nossa, eu fiz tanto por fulaninho e ele foi tão ingrato. Será? Será que realmente é assim que a vida funciona? Então, se a gente está falando aqui de encerrar um padrão, a gente está falando que já não dá mais. Essa vitimização não dá mais. Esperar alguém nos salvar não dá mais. Ficar salvando todo mundo como uma fuga para não olhar para si mesma de verdade, olhar para o seu inconsciente de verdade, olhar para essa sensibilidade que a gente tem, não dá mais. Não adianta eu querer salvar todo mundo e eu estar ali no buraco. A melhor coisa que a gente pode fazer por nós, por quem a gente ama, pelo planeta, é a gente estar bem, em paz. Em paz não é não ter problemas e desafios, mas é a gente estar bem, se olhando de frente, entendendo que a gente tem sim questões a melhorar, que nós não somos perfeitos, mas que sim, existe algo lindo dentro de nós, existe Deus dentro de nós, existe a nossa essência, e que ela precisa ser salva por nós. Somos capazes de salvar a nós mesmos? Ou a gente está ali querendo salvar todo mundo, mas não olhando para si com realidade, fugindo de si mesma através da internet, das redes sociais, através de vícios, através de séries, através de relações onde eu preciso salvar o outro para não olhar para mim mesma. Estou fugindo de mim mesma? Porque fugir não resolve. Fugir não muda nada. Fugir só me faz eu me iludir cada vez mais. É hora da gente se olhar com mais realidade. É hora da gente se permitir se olhar com mais realidade. Se permitir sair dessa desilusão. A confusão que muitas vezes a gente sente é porque a gente não está conseguindo se ver com realidade. E aí eu comecei falando no início do vídeo que sim, estamos com uma névoa, porque é um processo, né? O caos, ele antecede a ordem, é um fato. Só que se eu me mantenho nesse caos, quer dizer, eu não estou em direção à ordem. Eu só me acostumei a viver no caos. Eu só me acostumei a viver como vítima. Eu só me acostumei a viver nesse lugar de vitimização, de que alguém vai me salvar. Então não dá mais para a gente esperar alguém nos salvar. É hora da gente ter sensibilidade, sim, mas por nós primeiro. E aí eu transbordo isso para as pessoas na minha volta. Porque se eu só sou com o outro, e com aquele que está bem distante de preferência, será que é sincero? Será que realmente é verdadeiro? Ou eu estou só fugindo? Estou só usando isso como uma fuga para me iludir de quem eu sou. Então, assim como existe, sim, essa essência dentro de nós, existe também o outro lado, que é esse ego, que faz muitas vezes a gente criar uma imagem de nós mesmos totalmente distorcidas, desalinhadas com a nossa essência.
E como a gente passa a maioria do tempo da nossa própria vida fugindo, em relações muitas vezes onde eu entro só por carência, e aí para mim não precisar lidar com essa carência, eu tô de relação em relação. Às vezes, para mim não precisar lidar com o lado do ego, com esse lado sombrio que existe dentro de mim, eu nem entro numa relação, que eu não preciso encarar isso. Então, do que tu vem fugindo que já não dá mais para fugir? Então, aqui para a gente entender um pouco melhor como que isso vai se manifestar, como que a gente pode aproveitar esse eclipse para entender isso de forma individual, já que a gente trouxe aqui uma reflexão sobre essa finalização para o coletivo, finalização de um processo que se iniciou lá em março, um eclipse solar em Áries, que foi inclusive um encerramento de uma série de eclipses que estavam acontecendo no eixo Libra, Áries-Libra. Então, a gente entrando neste ano, especificamente neste mês, onde a gente tem de fato o eixo Virgem e Peixes bem demarcado, a gente já começa um novo processo, né, onde entram os nodos lunares já bem posicionados nesse eixo. E aí, para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe aqui um mapa, especificamente esse é o mapa natal, mapa astral desse evento, desse eclipse, que vai acontecer às 3 horas da tarde. Então, a gente enxerga aqui a Lua em Peixes, no do Norte, conjunto a Peixes, né? Então, esse é uma finalização que nós somos convidadas a passar para que isso nos direcione para esse rumo novo, para esse processo, para essa missão, para esse novo padrão. Então, se eu fico presa ainda a esse padrão inconsciente da energia pisciana, tudo que a gente trouxe sobre essas desilusões, essas fugas, eu não consigo ir para lá do consciente dessa energia, essa compaixão comigo mesmo. Quantas vezes tu te colocou dentro de um relacionamento para se punir por não ter compaixão por ti mesma? Quantas vezes tu te colocou em um relacionamento problemático por acreditar que tu precisava se sacrificar em prol do outro sem se ver com compaixão, sem se perdoar de questões do passado? Então, esse é um período de finalizações. A Lua aqui em Peixes, junto com esse Nodo Norte, e aí a gente tem aqui um participante especial, uma participação especial nesse eclipse que, querendo ou não, intensifica ainda mais, que é Saturno. Saturno já tinha entrado em Áries, Saturno, na nossa psicologia, fala de um amadurecimento, um lugar onde eu me sinto desconfortável, que me dá medo de sair, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso sair, aí vem aquela necessidade de comprometimento, de disciplina. Ele retornou para Peixes. Ou seja, ele retorna para nos impulsionar e questionar também. Aí, tá comprometida mesmo? Tu tá comprometida a se olhar de verdade, a sair dessa fuga? Poxa, já passei aí 2 anos e pouco te incentivando a realmente sair dessa fuga, a perceber a realidade na qual tu vem vivendo. Então, essa participação, ela pode intensificar sim. Lembrando, não é um momento onde a gente tem as coisas claras, é um momento, sim, onde certos movimentos podem acontecer. É muito importante a gente estar atentas, conscientes ao que a vida vai nos mostrando como esse grande espelho do que o nosso inconsciente está carregando. Então, nesses momentos de eclipse, é como se isso viesse com mais força, com mais ênfase, para nos botar na cara mesmo. Olha aqui, olha essa relação aqui. O que ela está refletindo sobre ti? O que ela está refletindo sobre esse teu modo salvadora? Sobre tua falta de compaixão contigo mesmo? Olha esse trabalho aqui. Como ele está afetando a tua saúde mental? Vale a pena? Então, a vida, como essa grande escola, traz as situações do nosso inconsciente. Para quê? Para a gente poder, de fato, olhar e ressignificar, finalizar, soltar, para que a gente possa começar um novo processo, um novo ciclo, um novo rumo. E aí também a regência tradicional de Peixes é Júpiter, e Júpiter já está
há um tempo no signo de Câncer, nos falando que, querendo ou não, vai ser necessário olhar para o passado, olhar para a raiz, a base de onde a gente saiu, para entender por que a gente do que a gente está fugindo, por que a gente está com esses padrões de fuga. O que da minha história, o que da minha base, o que da minha raiz, da minha família, da minha herança familiar eu estou carregando como um programa, como um condicionamento. O quê? Porque fugir não dá mais. Fugir não me serve mais. Agora, não é olhar para esse passado e ficar remoendo, e ficar revivendo, e ficar presa nesse passado, porque isso não resolve. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença do que é real e do que não é real. Se tu vive isso internamente, para ele é real. E isso tu comprova olhando um filme onde um cachorro morre e tu chora, mesmo sabendo que é um filme, tu chora. Porque é real, internamente é real. Então, olhar para esse passado para ressignificar, para te entender, para entender esse programa que vem te condicionando mais do que isso, para te sair desse programa, sim, isso é importante. Agora, ficar remoendo lá no passado, não. Ou te acolher daquilo que talvez tu não recebeu lá na tua infância. Te acolher daquilo que tu precisa e que talvez tu não recebeu. Te entregar esse perdão, te entregar essa empatia, te entregar essa sensibilidade. Porque fugir não serve mais. Ficar nesse lugar de vitimização não serve mais. Tu tem muita força, muito poder, mas precisa reconhecer isso dentro de ti. Esse amor primeiro aqui dentro, para daí poder sair. Ó, que a gente veio passando por 1 ano e meio, 18 meses, onde a gente teve sequências de eclipses no eixo Áries-Libra, onde nós fomos convidadas, sim, a entender a nossa individualidade dentro da relação. Parar de ficar em cima do muro e saber andar sozinha, sem cobrar ninguém, sem depender de ninguém. Conseguir ir, ter essa individualidade que a vida, querendo ou não, nos pede. E agora, neste processo, olhar para a gente com essa sensibilidade, que muitas vezes eu peço do outro, mas não dou para mim. Muitas vezes eu cobro do outro, mas não dou para mim. E aí, olhando assim o mapa, a gente vê essa mandala astrológica, poderia ser o mapa de uma pessoa. Todos nós temos uma mandala astrológica, onde a gente tem todos os signos, então nós somos um microcosmos em potencial. Aqui a gente entende a nossa natureza psicológica, e aí onde no teu mapa astral tu tem o signo de peixes, é ali, nessa área da tua vida, que está sendo feito este convite. Finalizar. Vamos soltar aqui. Soltar o que não te serve mais. Então, o que tu vai fazer? Tu vai fazer o teu mapa astral de forma gratuita. Tu pode fazer no astro.com, eu recomendo. Tu precisa da tua data, do teu horário de nascimento, do teu local. Tu consegue ter a tua mandala astrológica e aí tu vai olhar em qual casa cai. E aí tu vai entender, poxa, nessa área da vida aqui, que eu passei agora esses meses por alguns aprendizados e agora eu preciso finalizar algumas pendências que ficaram ali, para que eu possa entrar num novo processo de aprendizado. Não ficar mais sendo vítima de mim mesmo. E aí, se tu tem planetas no signo de peixes, tu vai sentir mais normal, porque da tua psicologia já existe esse convite. Então, tu recebe isso com mais influência, sim. Mas mesmo se tu não tenha nenhum planeta ali, tem uma casa astrológica, uma área da tua vida onde isso está acontecendo. E aí, daqui 15 dias, a gente tem um eclipse solar em Virgem. Ou seja, eu finalizo esse ciclo, eu solto algumas coisas para eu poder entrar nesse novo ciclo, que vai reverberar para os próximos 6 meses. Processo que vai se desencadear daí lá em março, onde a gente tem um novo encerramento e um novo processo acontecendo. E aí, espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha colaborado de alguma forma, tenha te trazido algumas clarezas, alguns insights, alguma motivação, alguma inspiração. Comenta aqui embaixo para mim se tu tá se sentindo mais confusa ou certas situações específicas acontecendo na tua vida. Vou gostar de saber como tá sendo por aí. Confesso que por aqui
veio muito nesse lugar de realmente olhar mais para mim com realidade, e está sendo muito bom, porque quando a gente se olha cada vez mais, tem questões que a gente não queria ver que vão aparecendo, mas ao mesmo tempo a gente se movimenta em prol daquilo que a gente quer ser. Porque ao mesmo tempo que eu fujo do que é ruim, eu fujo do que é bom também em mim. Então, quando eu me olho de verdade, eu vejo um panorama mais real. Então, por aqui está sendo muito bom. Sei que nos próximos dias vai ficar mais claro e espero que por aí também. E aí eu vejo vocês então no próximo vídeo. Se esse vídeo fez sentido por aí, já deixa uma curtida, compartilha com alguém que está precisando assistir. Vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal.